Mais uns comentários aqui então sobre as quedas no mercado nos Estados Unidos, no mundo inteiro e algumas reflexões sobre o que pode estar acontecendo. Então, eu tracei basicamente dois cenários com base em cenários que já aconteceram antes no passado, com países que tentaram as políticas de quantitative easing, que são as políticas que foram tentadas agora pelos Estados Unidos e que geraram essa dívida brutal ou que acentuaram essa dívida brutal e também essa manipulação na taxa de juros, impressão de dinheiro, expansão da base monetária. Vamos falar sobre tudo isso e traçar dois cenários possíveis aí, então para talvez os próximos meses. Essa aqui é a bolsa do Nikkei, então bolsa do Japão, que já abriu e já está caindo forte hoje. Eu estou mostrando ela para mostrar que os mercados que já abriram estão caindo forte hoje, mercados futuros nos Estados Unidos, Nikkei também, então provavelmente vamos ter uma semana bastante turbulenta aí, com as quedas continuando nos próximos dias. E aqui eu gostaria de trazer então o primeiro país que tentou, ou talvez, na verdade, eu vou falar sobre no segundo cenário ali, um momento onde foi tentado antes uma política parecida com o quantitative easing, que é basicamente impressão de dinheiro e compra de títulos, né, criação do Banco Central para comprar títulos do governo e de instituições. Basicamente, salvar a economia, imprimindo dinheiro, é claro. Então, as políticas de quantitative easing ou Q, ou flexibilização quantitativa, foram tentadas já no Japão nos anos 90, então 1990, depois de uma grande depressão no Japão. E desde então, o que aconteceu? Basicamente, o governo do Japão se tornou um dos principais players na economia japonesa e criou uma economia zumbi, ou seja, uma economia que é sustentada pelo governo, mas que não faz muito sentido, porque quando o governo entra manipulando taxa de juros, comprando ações, manipulando o mercado, ele torna o sistema de preços mais inefetivo, ele distorce incentivos e preços na economia, o que pode fazer com que várias pessoas continuem alocando de forma ineficiente o capital. Por quê? Porque uma quebra nada mais é do que a realocação daquele capital para que ele fique alocado de forma mais eficiente. E quanto maior as distorções do mercado, mais propensos as pessoas estarão a tomar decisões erradas. E basicamente o que o governo do Japão fez então foi tomar conta da economia e criar essa economia zumbi. E aqui o índice Nikkei, então, no longo prazo. E a gente tem aqui então a crise de 1990, com o índice Nikkei chegando próximo dos 40 mil pontos. E olha só, somente agora em 2024 que eles conseguiram recuperar o valor perdido. Então imagine só, em torno de aí desde 1990 até 2024, então 34 anos, mais do que a minha idade, mais que o meu tempo de vida. Imagina só 34 anos sem conseguir passar aí do valor anterior. Então imagina que você comprou o Ibovespa hoje, esperou 34 anos e o valor continua mais baixo ou no mesmo lugar de antes. Essa é a tragédia da economia zumbi do Japão. E se valorizou então recentemente, enfim, a gente teve um período de bastante prosperidade e crescimento, principalmente no mercado financeiro, com políticas de quantitative easing, crédito barato no mundo inteiro, e já voltou a cair. Então, olha só que situação trágica, mesmo depois de mais de 30 anos, eles seguem sem conseguir renovar aí de forma consistente e de forma perene os topos históricos da década de 90. É realmente uma situação muito triste. A economia zumbi, talvez uma das piores situações, porque quando acontece um crash, quando acontece uma quebra, é como se tivesse um bêbado e ele parou de beber, ele tem uma ressaca, mas ele se cura, então tenta se curar, tem um período de abstinência, mas tenta se curar. Mais ou menos o que o Milei está fazendo quando o Milei entrou na Argentina, claro que a temática é diferente, mas o Milei entrou na Argentina com o objetivo de tentar resolver alguns problemas de gasto público, inflação, e logo que ele entrou, então o problema se acentuou. Geralmente, quando tentam resolver o problema, tem um período ali muito turbulento de abstinência, mas é necessário para corrigir o problema. E se novas intervenções são feitas, o problema não é corrigido e as pessoas continuam insistindo no erro ao longo de muito tempo. É o que aconteceu no Japão. Então, alternativa um
para essas políticas de baixar taxa de juros artificialmente, muito próximas a zero, impressão de dinheiro desenfreado, quantitative easing, é uma economia zumbi, que talvez seja o pior cenário de todos. Renda per capita do Japão, então, ela se mantém mais ou menos constante desde 1990, então praticamente sem desenvolvimento, o que é bastante triste, porque não houve um aumento da renda per capita lá no Japão. Estava crescendo bastante até os anos 90, começou aqui a crise, políticas de quantitative easing, desde então eles não voltaram a crescer. Aqui também o gasto, né, a dívida em relação ao PIB vem crescendo desenfreadamente, é um gasto em relação a uma dívida em relação ao PIB gigantesca aqui no Japão também, mais de 200% o GDP, o PIB. Então, é uma situação bem complicada, parecida com a questão da dívida nos Estados Unidos hoje, que passa de 36 trilhões de dólares. Então, aqui a dívida dos Estados Unidos, 36 trilhões de dólares, é realmente um valor absurdo. é, não consigo nem conceber esse valor em termos monetários, porque é um valor muito alto e vem crescendo cada vez mais. Então, a gente já tem a questão da dívida nos Estados Unidos, muito parecido com o que foi no Japão, com o que está sendo no Japão, né? E aqui a política de quantitative easing nos Estados Unidos pós 2008. Então, basicamente, com a crise do subprime, bancos centrais continuaram manipulando a economia. A gente teve um aumento muito significativo da base monetária, impressão de dinheiro, aumentando aqui na linha azul, e as recessões aqui, né? Recessão de 2008 e 2020. Talvez tenhamos uma nova agora e nova atuação do Banco Central. Vamos ficar de olho. Aqui, taxa de juros, então, o que acontece nas políticas de quantitative easing aqui é que o Banco Central baixa a taxa de juros, aqui no caso para muito próximo de zero. Isso aconteceu de novo ali em 2020, pode ser que aconteça de novo agora com o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, socorrendo o mercado em meio a essa crise que estamos vendo. E olha só que interessante, também algo parecido com o que está acontecendo hoje aconteceu em 1930 e 1929. Para quem não sabe, então, em 1930 aconteceu uma das maiores crises, que é a crise de 1929. E várias coisas são similares e têm várias interferências do governo. De maneira errada, muitas pessoas acham que foi uma crise do capitalismo, mas na verdade não foi o livre comércio que causou uma crise, porque em um comércio livre, os recursos, as pessoas, se uma empresa quebra, ela rapidamente se realoca, os recursos são realocados. Para que todo mundo tome uma decisão errada durante muito tempo, são necessárias intervenções, interferências na economia por parte do Estado, e algo parecido aconteceu em 1929. Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas o que eu quero falar aqui é a lei tarifária Smoot-Hawley, que aconteceu em 1930. Algo parecido, né, ao aumento das tarifas, uma medida protecionista. Algo parecido com o que está acontecendo agora com o decreto das tarifas aí do Trump. Então, isso aqui acabou acentuando o problema. E hoje em dia a gente já tem uma situação muito complicada, não foram as tarifas que geraram a queda nos mercados agora somente, mas a gente estava com o mercado muito esticado, muito em parte por causa das políticas de quantitative easing. Então a gente teve nos Estados Unidos os loucos anos 20, com uma valorização absurda, e vamos falar também sobre taxa de juros e manipulação do mercado aí nessa época, mas basicamente já estava numa situação favorável e aconteceram alguns estopins aí para desencadear essa crise, mais ou menos que a gente está vendo agora. E aqui também tem uma menção interessante que fala sobre a crise de 29 e políticas similares às políticas de quantitative easing que foram testadas, foram adotadas pela primeira vez aí, talvez realmente no mundo, em 1929, após a recessão. Então, basicamente, o Banco Central norte-americano, em um cenário que algumas taxas de juros de curto prazo já se encontravam em zero, ou seja, basicamente o que causou os loucos anos 20 de crescimento desenfreado e decisões erradas com dinheiro barato e juros zero, começou a comprar quantidades significativas, então, de títulos do Tesouro. O Banco Central começou fazendo isso, e é basicamente uma das primeiras tentativas aí de algo similar a quantitative easing, essas políticas de flexibilização quantitativa, que na época não tinham sequer esse nome. Mas basicamente, então, consistia em uma expansão da base monetária e da oferta de moeda,
e a manutenção das taxas de juros nominais baixas no resto da década. E, inclusive, um dos fatores que fez com que a crise de 1929 se estendesse durante muito tempo foi a interferência do Estado. Em 1920, teve uma pequena crise que se resolveu muito rápido, com pouca interferência do governo. Em 1929, teve muito mais interferência, como eu estou mencionando aqui, e a crise se estendeu por muito mais tempo, mas foi algo muito abrupto e mais abrupto do que o que aconteceu no caso do Japão. Então, eu vejo esses dois cenários, uma crise mais abrupta ou uma crise mais de longo prazo, com uma economia zumbi. Ambos os cenários parecem ruins, parecem cenários de bolha e insustentáveis ao longo prazo, com dívidas crescendo, como está acontecendo nos Estados Unidos, que a dívida já passa de 36 trilhões de dólares, e no Japão também, com essa dívida crescente e com essa estagnação econômica que o Japão passa. Então são dois cenários ruins. E aqui uma frase do atual secretário do Tesouro americano, que também vê que o cenário é um cenário bem atípico e bem especial. Então ele menciona que, abre aspas, eu peguei esse print aqui do canal Econofácil, que é um canal interessante aí que fala sobre mercado financeiro, e ele diz o seguinte, então, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Estamos também em um momento geopolítico único. E eu posso ver que nos próximos anos teremos que ter algum tipo de reordenação econômica global grandiosa, algo equivalente ao novo Bretton Woods. Há uma grande chance de que tenhamos que passar por isso nos próximos 4 anos, e eu gostaria de fazer parte disso. Para quem não lembra, eu já falei aqui no canal, o acordo de Bretton Woods durou até 1971 e mantinha a paridade do dólar com o ouro. Em 1971, então, o presidente dos Estados Unidos da época, o Richard Nixon, acabou com o acordo de Bretton Woods, acabou com a conversibilidade do dólar no ouro e, portanto, isso gerou vários problemas. Tem um vídeo que está tendo bastante repercussão aqui no canal, que é o que aconteceu em 1971. Então, de repente, depois de assistir esse vídeo aqui, você pode ir lá e ver o vídeo que eu postei faz pouco aqui, mencionando todos os problemas do final da paridade do dólar com o ouro, geraram aí as moedas fiduciárias, que não têm lastro em nada físico e que podem ser impressas aí pelos bancos centrais de maneira ainda mais fácil, causando vários problemas, como os que a gente está vendo agora, de taxa de juros muito baixa, expansão da base monetária e dívida crescente em todo o mundo. Então, de fato, inclusive o atual secretário do Tesouro americano já vê esse cenário atípico que estamos vivendo e, enfim, é um cenário talvez histórico em termos de política econômica e economia global. Mas é importante a gente sempre mencionar a narrativa correta, porque muitas vezes, até nas escolas, isso é ensinado de forma muito errada, como se fosse um problema inerente do capitalismo, das livres trocas, mas exatamente o contrário, é exatamente a manipulação por parte de bancos centrais e por parte dos estados que acabam causando e tornando ainda maiores as bolhas financeiras do mercado, com juros baratos, com impressão de dinheiro, com compras de títulos e distorção dos incentivos na economia. Mas para terminar o vídeo num tom otimista, então, a gente viu o Bitcoin caindo bastante, corrigindo bastante. A gente sabe que o Bitcoin se comporta como um ativo volátil, então, em momentos de recessão, momentos de crise, ele cai de forma bem acentuada e o dólar se valoriza, então, flight to quality, a fuga para a qualidade, digamos assim, nos termos do mercado financeiro, acaba ocorrendo ainda para o dólar. Então, quem tem cash aí na mão acaba se beneficiando nesse período, mas o Bitcoin costuma se recuperar muito rápido. E vamos ver então se de fato a ideia principal do Bitcoin vai conseguir se provar nos próximos anos. Por que isso? Porque o Bitcoin foi criado em 2009, justamente com o objetivo de resolver o problema do dinheiro que está quebrado, das moedas fiduciárias, do famoso, entre aspas, papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos. Então, no bloco Gênesis do Bitcoin, tem a capa deste jornal que menciona o segundo resgate aos bancos que aconteceu em 2009 em decorrência da crise do subprime. Ou seja, os bancos são socorridos e nós acabamos pagando a festa via inflação, via
recessão e dificuldade de crescimento e economias zumbi. Então, o Bitcoin é um dinheiro que não pode ser controlado por bancos centrais, que possui uma inflação decrescente, ou seja, as recompensas dos mineradores caem a cada 4 anos. A gente não teria algo parecido com isso aqui no Bitcoin, que é uma impressão de dinheiro desenfreada, a expansão da base monetária desenfreada, e o Bitcoin é descentralizado, não tem um dono e possui no máximo 21 milhões de unidades que podem ser emitidas. Então, será que o Bitcoin vai cumprir o seu papel como uma alternativa desse sistema que está falido, como inclusive o atual secretário do Tesouro americano menciona, que pode ver que nos próximos anos teremos algum tipo de reordenação econômica global grandiosa? Será que o Bitcoin vai fazer parte de forma significativa nesse processo, um ativo que vem crescendo, que vem sendo adotado por empresas, estados, países que falam em reservas estratégicas aí de Bitcoin? Bom, não temos como saber, mas é realmente um momento muito único, um momento histórico que estamos vivendo. E se vocês gostam do conteúdo, se vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer, cliquem no like, se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho, fiquem à vontade na seção dos comentários, porque eu pretendo cobrir aí com informações e buscando a verdade ao máximo possível, pelo menos ao meu alcance, sobre o que realmente está acontecendo, porque se a gente depender da mídia tradicional e das narrativas tradicionais, muitas vezes a gente vai acabar sendo enganado e vai perder parte da história, parte dos interesses por trás de grandes bancos, bancos centrais, políticos e burocratas que acabam manipulando o mercado e passando aí a conta para nós. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, novamente, deixe seu like e vejo vocês muito em breve. Eu estou fazendo um vídeo por dia, mas como a coisa está quente no mercado financeiro, eu estou fazendo mais de um vídeo por dia, porque o momento é único e eu acho que é necessário. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até mais.